dia a todos, dando sequência no nosso trabalho de oração pelo Brasil, homenageando os grandes missionários. Hoje é com muita satisfação que a gente vai orar em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Claro que não dá para a gente falar muito, falar de forma aprofundada sobre a grande vida do missionário Bezerra de Menezes no tempo curto que a gente tem. Não dá nem para a gente falar sobre as informações mais importantes. A gente selecionou só alguns fatos aqui que entendemos pertinente para poder abordar e compartilhar com vocês, né? E depois fazer o foco da oração. Vamos lá. Nessa passagem aqui, Ismael está reunido na espiritualidade com sua corte de colaboradores, né? Quando ele delibera para chamar Bezerra de Menezes para reencarnar no Brasil. Então vamos ver como é que foi esse diálogo aí. Encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás as lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, capítulo 22. Esse, então, o instante em que Bezerra foi escolhido para poder colaborar, né? Vamos prosseguir, então, nesse relato. Já no capítulo 28 do mesmo livro, Humberto de Campos segue falando sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto, com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou, no campo de suas meditações e de suas preces, a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira, sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano bom de 1884, por Elias da Silva, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista, no Rio de Janeiro, esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa, junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Ou seja, a missão de Bezerra de Menezes consistia em fazer o trabalho de unificação do Espiritismo no Brasil, porque havia grupos dispersos, muitas vezes até algumas divergências doutrinárias, que ensejaram separatismos e outras coisas semelhantes a essas. Bezerra de Menezes cabia fazer o quê? Cabia justamente esse processo de unificação. Ele chegaria à Federação Espírita para poder estabelecer as bases do Espiritismo no Brasil e de unificar os grupos, para poder assim consolidar de maneira ampla e de maneira forte o Espiritismo no Brasil. E aí segue. Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciaram uma série de trabalhos magistrais pelas colunas de O País, que era o jornal da época, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A palavra de Marx, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração dos seus leitores, iniciando-se desse modo uma das mais prodigiosas sementeiras do Espiritismo no Brasil. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael, iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho: Bezerra de Menezes, Saião, Bittencourt Sampaio, Frederico Júnior, Figueiras, Richard, Albano do Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã. Capítulo 28 ainda. Como eu disse, ele fez o trabalho de unificação e logo assumiria a presidência da Federação Espírita Brasileira. Vamos prosseguir relatando aqui. E aí sim, numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a federação como porto luminoso de todas as esperanças. Entre o grupo Ismael,
que constitui seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito e a assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores, e representa, de fato, até hoje, a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão, para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX, e essa obra prossegue sempre. Dentre as providências que Bezerra de Menezes estabeleceu, foram fixar as bases do Espiritismo no Brasil, em termos de estudos também. Foi quando ele colocou nos estatutos da FEB o estudo obrigatório das obras de Allan Kardec e de Rustem. Esses dois grandes pioneiros do Espiritismo, que se complementam indubitavelmente, foi estabelecido como base, é considerado hoje uma cláusula pétrea, inclusive, da Federação, o estudo dessas duas obras, porque são obras espetaculares, que se complementam e que constituem a base do Espiritismo no Brasil e, por que não dizer, no mundo. E por fim, para a gente finalizar e depois partir para o foco da oração, vamos ler uma mensagem de Bezerra de Menezes já desencarnado, no dia do Livro Espírita, onde ele reforça e reitera mais uma vez a relação de complementaridade e confirma, ratifica e sanciona a obra de Rustem junto com a de Kardec. Vamos ver. Mensagem do Dr. Bezerra, intitulada No Dia do Livro Espírita, recebida pela médium Maria Cecília Paiva, na sessão pública da Federação Espírita Brasileira de abril de 1955. Essa mensagem foi publicada no Reformador de abril de 1972, na página 82, e transcrita parcialmente abaixo. Olha aí o que o Dr. Bezerra falou, já desencarnado, muito tempo já depois da sua desencarnação. Kardec e Rustem volvem do passado como missionários do Senhor. O primeiro, edificando o corpo básico da altíssima revelação. O segundo, aprimorando-o nos contextos reveladores da excelsa verdade. Está a humanidade de posse do inesgotável tesouro da misericórdia divina. Tem o homem em suas mãos o roteiro luminoso da paz. Então, ratificado, comprovado por A mais B, através desse grande missionário Bezerra de Menezes, tanto encarnado quanto desencarnado. O caráter complementar e básico e de misericórdia divina, de revelação mesmo, às obras de Allan Kardec e de Rustem. É o trabalho que o IBS visa resgatar, principalmente divulgando a obra de Rustem, que até hoje é muito incompreendido. O Kardec já é amplamente aceito e com razão, o Rustem muitas vezes é incompreendido. Nós, então, sempre que temos a oportunidade, vamos divulgar essa obra sagrada, como diz o Dr. Bezerra de Menezes. Foco da oração. Gratidão e reverência a Bezerra de Menezes, buscando a conexão com os seus ideais de estudo, trabalho e fraternidade. Então é isso, pessoal. Às 11 horas aguardo todos vocês. Muito obrigado e até às 11.